Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a compartilhar essa página com seus amigos, familiares. Convido você também a fazer sua inscrição, a deixar o seu like, acionar o sininho para que você possa receber de forma automática assim que o YouTube, após a gravação, começar a compartilhar. Também deixar ali o seu pedido de oração, o seu agradecimento para que possamos estar orando juntos com você. Convido neste momento a refletir comigo em 2 Crônicas, capítulo 32, e nós vamos falar de alguns versículos que são aqui nos primeiros 22 versículos. Nós vamos estar então fazendo essa leitura e vamos meditar no tema: quando a fidelidade vence a maldade. Quando a fidelidade vence a maldade. Vamos estar então refletindo neste livro de 2 Crônicas, capítulo 32, de 1 a 22, que nós lemos da seguinte forma. Nos fala assim este capítulo da Palavra de Deus, versículo 1 ao 22. Depois de toda esta prova de fidelidade de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, veio contra Judá e sitiou as cidades fortificadas, decidido a conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe também vinha atacar Jerusalém, consultou os líderes civis e militares e lhes propôs secar as fontes de água que estavam fora da cidade, e eles decidiram apoiá-lo. Então juntaram um número grande de pessoas e secaram todas as fontes de água e o ribeiro que corria no meio da região. Isso foi feito para que, quando chegassem os reis da Síria, não encontrassem água em abundância. Preparando-se com empenho, Ezequias fortificou e reparou as brechas da muralha. Reconstruiu as torres sobre ele e fez uma muralha exterior sobre a que havia. Fortificou o milo da cidade de Davi, fabricou muitas lanças e escudos. Também colocou líderes militares à frente do povo. Convocou todos na praça que estava na frente da entrada da cidade e os animou com estas palavras: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se espantem perante o rei da Síria e o exército numeroso que ele traz consigo, porque conosco há algo maior do que com ele. Do lado dele está a força humana, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. O povo teve confiança nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enquanto atacava Laques com todas as suas forças, enviou a Jerusalém um de seus servos para que dissesse o seguinte a Ezequias e a todos os de Judá que estavam em Jerusalém: Eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber em quem vocês confiam, já que ainda permanecem em Jerusalém, uma cidade sitiada. Não veem que Ezequias está enganando vocês ao lhes falar: o Senhor nosso Deus nos salvará do poder do rei da Assíria? Ele vai levá-los a morrer de fome e de sede. Por acaso não foi Ezequias quem acabou com os santuários e altares e disse a Judá e a Jerusalém que só adorassem e queimassem incenso diante de um altar? Não sabem vocês o que eu e meus antepassados temos feito a todos os povos da terra? Por acaso os deuses dessas nações conseguiram livrá-los do meu poder? Qual dos deuses de todas essas nações que meus antepassados destruíram poderá salvar seu país do meu poder? Porque acreditam que o Deus de vocês poderá salvá-los? Portanto, não deixem que Ezequias os engane e continue iludindo vocês. Não acreditem mais nisso, porque se nenhum Deus entre todas aquelas nações conseguiu impedir que o seu povo caísse nas minhas mãos ou nas dos meus antepassados,
quanto menos o Deus de vocês poderá livrá-los de cair nas minhas mãos. Tudo isso e muito mais diziam os oficiais do rei da Síria contra o Senhor, Deus, e contra o seu servo Ezequias. Também escreveu cartas nas quais se insultava o Senhor, Deus de Israel, e no que dizia contra eles: assim como os deuses das nações dos outros países não puderam salvar seu povo do meu poder, tampouco o Deus de Ezequias poderá salvar o seu povo do meu poder. Então os ministros de Senaqueribe gritaram em hebraico ao povo de Jerusalém que estava na muralha. Eles fizeram isso para assustá-los e intimidá-los a fim de capturar a cidade. Diziam a eles que o Deus de Jerusalém era igual aos deuses dos outros povos da terra, obra do ser humano. Devido a isto, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e pediram ajuda ao céu. Então o Senhor mandou um anjo que matou todos os soldados, capitães e comandantes do acampamento do rei da Assíria, e este se viu obrigado a voltar ao seu país, coberto de vergonha. Quando entrou no templo do seu Deus, seus próprios filhos o mataram à espada. Assim foi que o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos do rei da Assíria e de todos os seus inimigos, e lhe deu paz em todas as suas fronteiras. Interessante observarmos esse texto da palavra de Deus, desses primeiros 22 versículos do capítulo 32 de 2 Crônicas, em que o autor Esdras mostra-nos a respeito de desafios, de lutas, guerras. E é interessante observarmos aqui o rei da Síria, Senaqueribe. O que ele fizera então ao povo de Judá. E quando pensamos aqui em guerras, lutas, batalhas, sempre é aqui um motivo de preocupação. Há um motivo de preocupação, há angústia no povo, medo, incerteza, desânimo, porque o momento não deixa de ser um momento difícil. Todo momento de guerra, de luta, de dificuldade, torna-se pesaroso, difícil. Às vezes até nos leva a pensar que não haverá vitória. Mas Ezequias, como nos traz o texto, depois de toda essa prova de fidelidade de Ezequias, como nos traz aqui o verso 1, Senaqueribe, rei da Síria, então veio contra Judá e sitiou as cidades fortificadas, decidido a conquistá-las. Senaqueribe era um homem de guerra, batalha, de luta. Um forte exército, poderoso, numeroso. Mas, quando ele se coloca para lutar contra o povo de Judá, contra o rei Ezequias, Ezequias mostra que para o povo de Judá, ele ensina a este povo e também mostra a cada um de nós, também nos ensina, quão importante é ser fiel e confiar em Deus, confiar no Senhor. Ezequias nos dá aqui um excelente exemplo, uma excelente lição de como nós devemos agir diante das dificuldades, diante das lutas, dos problemas. Ele mostra que nós precisamos agir com fé e também com trabalho duro, sem esmorecer, sem desistir, sem desanimar. Ezequias sabia que somente Deus poderia livrar Judá, então, da invasão da Assíria. Mas mesmo diante de todo esse problema de invasão, de ter que lutar, ter que guerrear, Ezequias não deixou de trabalhar, de lutar, de fazer aquilo que era necessário. Porque ele ia fazer tudo quanto tivesse ao seu alcance para proteger aqui a cidade.
O rei Ezequias, ele tinha os seus exércitos. Não tão numeroso, não tão poderoso quanto o exército de Senaqueribe. Mas ele tinha o seu exército. E ele fez questão de prepará-los para a batalha, para a luta que eles enfrentariam. Mas mesmo tratando, mesmo trabalhando, mesmo instruindo, ensinando, orientando, ele não confiava de que o seu exército conseguiria sair vitorioso. E você pode dizer, pastor, mas como assim? Como é que pode uma pessoa preparar, ter o seu exército e não confiar nesse exército? Sim. Porque quando paramos para buscar e confiar em pessoas, realmente a gente acaba ficando frustrado porque os resultados nunca são aqueles que nós aguardamos. E Ezequias conhecia o seu exército, conhecia as pessoas. E ficou claro aqui que ele não confiava na força do seu exército, mas que a sua confiança estava tão somente no Senhor, somente em Deus. Senaqueribe, ao contrário, confiava no seu exército, nas suas forças, né, nas suas experiências de vitórias em outras guerras, em outras lutas, em outros embates. Senaqueribe tinha confiança. Sabia quem ele tinha em suas mãos, o controle que ele tinha sobre aqueles que estavam com ele. Mas é importante e interessante nós observarmos um outro detalhe aqui, que durante um outro momento de luta, Senaqueribe aqui cometeu um grande erro, que foi o duvidar do poder de Deus. Querido, talvez você seja esta pessoa que também duvide do poder de Deus, que não creia que Deus tem poder de agir em sua vida, em seu favor. Quem sabe neste momento pelo qual você está passando, também enfrentando, quem sabe, uma grande luta, mas você tem olhado para o seu próprio eu e não tem confiado no Senhor como precisa. E talvez você esteja da mesma maneira como Senaqueribe aqui. Você esteja duvidando do poder de Deus. Este foi o grande erro de Senaqueribe, duvidar do poder de Deus. Veja que traz aqui os versos 13 e 14, então, de 2 Crônicas 32. Ele diz, olha a forma com que Senaqueribe se dirigiu, então, ao rei Ezequias e o seu exército. Verso 13. Não sabem vocês o que eu e meus antepassados temos feito a todos os povos da terra? Por acaso, os deuses dessas nações conseguiram livrá-los do meu poder? Veja a audácia então de Senaqueribe e do seu exército. Verso 14. Qual dos deuses de todas essas nações que meus antepassados destruíram poderá salvar seu país do meu poder? E aqui vem o grande erro, a queda de Senaqueribe. Por que acreditam que o Deus de vocês poderá salvá-los? Como é difícil, às vezes, ouvirmos pessoas que duvidam do poder de Deus, que questionam a existência de Deus, questionam a forma de Deus trabalhar, de Deus agir. Como é difícil. Porque conhecedores da palavra de Deus, sabemos que quem duvida de Deus vai sofrer as consequências dessa dúvida, dessa escolha. E não foi diferente então com Senaqueribe, porque ele desafiou não somente o exército do rei Ezequias, mas desafiou o próprio Deus. Veja o que traz o verso 17. Também escreveu cartas nas quais insultava ao Senhor, Deus de Israel, no que dizia contra ele. Assim como os deuses das nações dos outros países não puderam salvar seus povos do meu poder, tampouco o Deus de Ezequias poderá salvar seu povo do meu poder. Que arrogância, que orgulho
Que audácia de alguém que não conhece realmente o poder de Deus. E assim são muitos homens que duvidam, que creem nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento, no seu próprio esforço, mas não creem no poder de Deus, não acreditam naquilo que Deus pode fazer em seu favor e muitas vezes agindo para mostrar o seu poder, dá a muitos entender que Deus faz contrário a tudo. E não é verdade, Deus não faz contrário. Deus age de uma forma correta. O grande problema é o homem que busca fazer tudo ao contrário daquilo que Deus quer para a sua vida. E Senaqueribe desafiou a Deus. Desafiou, não acreditou no poder de Deus. Insultou o exército de Ezequias e também ao próprio Deus. Senaqueribe, ao olhar para Ezequias, para o povo, para o exército que ele tinha em mãos, ele só observava ali um grupo de homens com medo, um grupo de homens confuso, um grupo de homens sem esperança, observando e aguardando tão somente o momento da derrota. Assim somos nós se nós olharmos para o nosso próprio eu, para a nossa própria vida. Nós vamos olhar e vamos ver derrota. Nós não vamos ver outra saída, nós não vamos ver o sentido da vitória, mas nós só vamos olhar o que enxergarmos a derrota. Mas Ezequias, assim como nos traz o verso 1, depois de toda esta prova de fidelidade de Ezequias, ou seja, Ezequias era fiel a Deus, confiava em Deus, entregava toda a sua vida, todo o seu conhecimento, toda a sua força, vinha de Deus, era o Senhor. Então, diante da fidelidade de Ezequias, ele foi desafiado. Ele viu um povo, um exército diante dele ali com ele, mas amedrontado. Mas Ezequias aqui, aliás, dá uma palavra então de ânimo para o seu exército. Versos 7 e 8. Ezequias então diz para o seu povo, para o seu exército: sejam fortes e corajosos. E ele diz mais: não tenham medo nem se espantem perante o rei da Assíria e o exército numeroso que ele traz consigo, porque conosco há algo maior do que com ele. Conosco tem algo muito maior do que aquilo que está com Senaqueribe. O verso 8. Do lado dele está a força humana, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. Então o povo teve confiança nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja Deus, porque o exército que luta contra nós não é um exército numeroso o suficiente para suportar o poder de Deus recaindo sobre eles. Não há exército que possa nos vencer quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quando Deus está no controle. E eu digo para você, meu amigo, meu irmão, a você cristão, a você que ainda está na sua caminhada em busca de algo para a sua vida, eu digo para você que o algo melhor que você está buscando é Deus. Não há outro que possa agir em sua vida em seu favor, senão Deus. Todas as suas lutas e dificuldades precisam estar sendo colocadas diante do Senhor, porque Ele renovará as suas forças, renovará e dará a você um novo ânimo. Assim como foi para com o exército de Ezequias. Quando ele diz, olha, do lado dele está a força humana, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. Isto é confiança. Isto é mostrar quando a fidelidade vence a maldade.
Senaqueribe tinha em seu coração tão somente a maldade. O pensamento de Senaqueribe era: vou conquistar a cidade, fim de conversa. Mas Ezequias mostra aqui que não é da maneira como se pensa, como se quer, da maneira como se age. Ezequias então nos ensina aqui que nós não podemos deixar brechas para os inimigos, para o inimigo agir. Isso nos mostra aqui no verso 4, quando ele diz: olha, então juntaram um número grande de pessoas e secaram todas as fontes de água e o ribeiro que corria no meio dessa região. Isso foi feito para que, quando chegassem os reis da Assíria, não encontrassem água em abundância. Ele não deixou brecha. Ele não deixou meio para que o exército da Assíria pudesse chegar e ter o controle de tudo. Ele foi cortando a água. Ele foi fechando as brechas. E isso nos mostra de que nós também podemos fechar a brecha, que você também pode fechar a brecha e não deixar o inimigo agir em sua vida. Sabe de que maneira? Buscando ao Senhor. Colocando sua vida diante do Senhor, buscando ao Senhor em oração. Esse é o primeiro ponto que Ezequias então nos ensina. Outro ponto que Ezequias nos ensina, ele nos ensina que não se pode parar em meio às lutas. Mas é preciso continuar o trabalho. Ir em frente, não desistir. E Ezequias não parou aqui. Ele construiu e reconstruiu a muralha que estava destruída, que estava quebrada, verso 5. Preparando-se com empenho, Ezequias fortificou e reparou as brechas da muralha. E o interessante aqui é que ele reconstruiu as torres sobre ela, né? As muralhas, e fez uma muralha exterior sobre a que havia. Sabe qual é o ensinamento que Ezequias nos dá aqui? É que nós podemos construir também uma outra muralha. A muralha da nossa fé. A muralha da nossa confiança. A muralha da fé depositada no Senhor. Ele não desistiu diante da luta que ele estaria por enfrentar contra o exército assírio. Mas ele se preparou, ele se fortaleceu, ele construiu uma nova muralha. Esta nova muralha que também mostra a cada um de nós é o Senhor estando à nossa volta, estando ao controle da nossa vida, tendo domínio. Ele nos fortalece. E não há nada que possa traspassar ou ultrapassar esta muralha que o Senhor prepara. Ezequias também nos ensina que nós não podemos desistir, porque ele sabia em quem buscar as forças e, acima de tudo, para reanimar o povo. Verso 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se espantem perante o rei da Síria e o exército numeroso que ele traz consigo, porque conosco há algo maior do que com ele. Querido, eu pergunto para você, o que está em sua vida é maior ou menor do que Deus? Depende muito da maneira como você está olhando. Conta-se que certa feita um garoto olhou para o céu e perguntou para o pai: pai, de que tamanho é Deus? O pai ficou assim pensando na resposta, mas viu um avião distante. E disse: depende da maneira como você olha a Deus, meu filho. Está vendo aquele avião? Aquele avião pequenininho? Estou vendo, pai. Tá bom. Passado algum período eles foram para o aeroporto, então o pai levou o filho e mostrou para o filho o avião. Falou: filho, que tamanho você está vendo o avião agora? Olha, pai, o avião realmente é muito grande. Falei: então, filho, Deus também depende da maneira como você olha, da distância com que você está de Deus. Se você estiver muito longe de Deus, Deus vai ser um Deus pequenininho. Mas se você estiver perto, se você estiver bem próximo de Deus, você verá que Deus é grande. Ezequias então pôde mostrar para o povo aqui de que eles não deveriam olhar para o exército
de Senaqueribe ficar preocupados, mas deveriam olhar para Deus, porque o que estava com eles era muito, muito, muito mais forte do que o que estava com Senaqueribe. Nós vemos também que Ezequias mostrou ao povo como é bom confiar em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Verso 8 diz o seguinte: do lado dele está a força humana, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. E o verso 20: devido a isto, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e pediram ajuda ao céu. Experiência, vida, fé, confiança, dependência de Deus. E a minha pergunta a você é: em quem você tem depositado sua vida, sua confiança? Senaqueribe duvidou, desafiou, menosprezou o poder de Deus e o próprio Deus. Verso 11: não veem que Ezequias está enganando vocês ao falar: o Senhor nosso Deus nos salvará do poder do rei da Síria? Mas duvidou. Ainda no verso 13: não sabem vocês que eu e meus antepassados temos feito a todos os povos da terra? Por acaso deuses dessas nações conseguiram livrá-los do meu poder? 16: tudo isso e muito mais diziam os oficiais do rei da Síria contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. E 17: também escreveu cartas nas quais insultava o Senhor Deus de Israel e no que dizia contra ele: assim como os deuses das nações dos outros países não puderam salvar seus povos do meu poder, tampouco o Deus de Ezequias poderá salvar o seu povo do meu poder. E você? Em quem você tem depositado a sua força, a sua fé, a sua confiança? Verso 18, ou melhor, capítulo 18 de 2 Reis, versículos 5 a 7, nós lemos. Deixa eu só puxar aqui. Segundo Reis, capítulo 18, versículos de 5 a 7. Para nós finalizarmos aqui. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Alguém que confia no Senhor? O Senhor dá poder, dá direção, dá vitória. Não no nosso tempo, não da maneira como nós queremos, mas no tempo do Senhor e da maneira do Senhor. O que nós precisamos é confiar no Senhor. É necessário buscar esse Deus maravilhoso. E ainda no capítulo 19, versículo 35, nós lemos: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. O exército de Senaqueribe, numa noite, 185 mil homens morreram. Foram destruídos pelo Senhor, não pelo exército de Ezequias, mas pelo próprio Senhor através do seu anjo. Não há poder que possa vencer o nosso Deus. E eu coloco aqui para você, convido você a também colocar sua vida no altar de Deus. Para fecharmos, Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Uma vez que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a sua vida, meu querido, está nas mãos de quem? A sua fé, a sua confiança está em quem? Na sua própria força, no seu próprio conhecimento? O desafio para você é: a fidelidade vence a maldade. E Deus é a única esperança para todo aquele que o busca de todo o coração. Eu quero orar com você.
Pai de amor, louvado e glorificado seja o teu nome. Como é bom poder entregar nossa vida no teu altar. Como é bom poder andar e sermos fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Sabendo que o Senhor é aquele que luta as nossas batalhas. É aquele que está sempre à frente a nos conduzir, a nos orientar, a nos proteger, a nos guardar, a nos orientar. Mas, acima de tudo, estará sempre pronto a lutar a nossa luta e nos dar a vitória em Cristo Jesus. Obrigado a Deus. Que esta pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento possa também confiar no Senhor, possa também entregar sua vida ao Senhor, possa ser uma pessoa fiel ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que lhe dará a vitória. Mas a vitória, acima de tudo, a espiritual, que é poder viver na tua presença para todo sempre. Visita, ó Deus, esta vida, este coração, e faz com que ele se fortaleça no Senhor, com que ele busque o Senhor, com que ele confie tão somente no Senhor. Porque se o Senhor, o nosso Deus, for por nós, quem será contra nós? Que assim seja na vida dessa pessoa. Que assim seja para a glória do teu nome. Por isso, ó Deus, eu te peço. Por isso, Deus, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E ninguém pode vencer a esse Deus tão forte, tão maravilhoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana, realmente uma semana de bênção, de vitória, mas firmada no poder e na ação do Senhor. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.